A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagra nosso tempo de oração, Senhor, amém? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Obrigada por tudo, meu Deus. Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Graças te damos, apresentamos tudo que temos e somos a ti, Senhor, rendendo graças, louvores e adoração. Gratidão, meu Pai. Consagramos esse tempo de oração para ti, pedindo tua bênção, sabedoria e discernimento e a revelação da tua palavra. Em nome de Jesus, pedimos, cobre-nos com o sangue de Cristo, Senhor, a tudo que temos, Senhor, e tudo que estiver ligado com nossas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje a gente está aqui, pensamos, de que forma nós iríamos fazer. Eu queria fazer uma palavra que o Senhor tivesse falado no meu coração. E aconteceu que essa tarde foi uma tarde muito boa, onde o Senhor falou muitas coisas comigo. E eu vou dividir um pouquinho dessa palavra, e a gente vai falar, quando nós sonhamos os sonhos de Deus. Tem isso, Cristina, sonhar o sonho de Deus? Tem sim. E nós vamos falar sobre essa palavra hoje. Nós vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre os sonhos de Deus. Livro de Gênesis 28, 10, que diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao oriente, ao ocidente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que te tenho dito. E acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra, ela é uma palavra tremenda, Aqui Jacó está fugindo do irmão, tá indo lá para a terra da mãe dele, vai escapado do irmão, jurado que o irmão quer pegar ele. Aí então ele vai para a terra da mãe dele, para a parentela da mãe dele, vai lá para a casa do tio. E acontece que nessa saída já estava caminhando em direção à terra da parentela, quando ele vê que o sol se põe, vai anoitecendo. Então Jacó, ele pega uma pedra, ele coloca uma pedra e faz a pedra de travesseiro. E a palavra de Deus diz que Jacó tem um sonho. Ele tem um sonho que tem uma escada que é colocada na terra, mas que o topo toca no céu. E a palavra de Deus conta também que ele vê anjos subindo e descendo naquela escada, mas que de repente, ali naquela escada, ali no topo daquela escada, em cima daquela escada, está Deus, está o Senhor. E ali o Senhor vem ali falando com ele e apresentando para ele: Olha, eu sou o Senhor. Tu ainda não tivesse uma experiência comigo, Jacó, mas hoje eu vim te visitar. Hoje eu estou aqui, Jacó. Eu quero te dizer: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão e eu sou o Deus de Isaque. E daí Deus fala, os sonhos de Deus para ele. Então aí ali naquele momento Deus fala para Jacó todos os planos e os projetos que Deus fez para Jacó. Então ele fala, olha, eu vou dar essa terra para você, eu vou dar essa terra para os teus descendentes. Olha, a tua descendência vai ser como o pó da terra, vai espalhar por todos os lados, Aí depois ele reafirma a bênção, em ti serão benditas todas as famílias
maravilhas da terra. E depois ele fala, né? Ele vai falando, olha, eu vou estar contigo onde quer que tu andares. Eu vou contigo, eu não vou te deixar até que se cumpra o que eu estou te falando no dia de hoje. Então a palavra de Deus diz que depois desta palavra, desta visitação no sonho, de Deus visitando Jacó no sonho, a palavra de Deus diz que Jacó acorda bem estremecido, e daí ele diz, olha, o Senhor está nesse lugar, né? E eu nem sabia que aqui era o lugar onde ele estaria, ele não sabia, né? Então ele diz, aqui é a terra de Deus, aqui é a casa de Deus, aqui é a porta dos céus, né? Então quer dizer, ali era a presença de Deus, né, que veio através de um sonho. Ali naquele momento Deus chega, né, com sua presença e anuncia para Jacó os sonhos de Deus, né? Aquilo que era uma revelação de futuro que Deus tinha planejado para ele. Então daí para a gente entender, né, que Deus tem sonhos e a gente vê Deus vindo anunciar para os seus filhos. Isso é tremendo, né? Interessante porque essa palavra, Deus me fez lembrar dessa palavra hoje à tarde, todos os dias, né? Eu depois do meu almoço, eu costumo, né? Eu deito um pouquinho, né? As pessoas dizem, é o soninho da beleza, Cristina. Eu digo, não, o soninho da beleza é outra coisa, né? Aquela coisa que a pessoa deita e dorme mesmo, né? Mas não, eu costumo, quando eu não trabalho, então a gente esforça um pouquinho mais, né? Para estudar as coisas do Senhor, então é muito estudo, é muita imagem, né? Quando a gente escreve, a gente força muitas vistas, então eu tenho o costume que depois que a gente almoça, a gente dá uma fechadinha nos olhos para descansar, relaxar as vistas da gente. E essa tarde, né? Então é nesses descansos que às vezes Deus vem e fala, né? Às vezes a gente tá ali com os olhos fechados, mas o coração tá ligado no espírito com o Senhor. E aquele foi um dia que às vezes é muita revelação, muita presença, muito toque. E ali a gente sente realmente, né, que Deus vem e toma a gente naquele momento. E foi quando o Senhor falou comigo sobre os sonhos, né? Que eu liguei hoje para uma pessoa e eu falei para ela, olha, eu soube, né, que ali tem um lugar assim, a pessoa quer comprar um apartamento, então o sonho da casa própria, né? E aí eu disse, olha, eu passei lá, tá esse valor e tal, né? E depois eu peguei a hora que eu descansei, aí eu pensei que, né, na hora o Espírito Santo de Deus disse, né, filha, os sonhos não podem morrer, né? Os sonhos não podem morrer. E aí eu comecei a pensar naquela palavra e o Senhor começou a ministrar meu coração, que os nossos sonhos, eles têm que ser avivados, né? Porque tem sonhos que nós sonhamos que são sonhos de Deus, é Deus que coloca dentro de nós, né? E aí, como nós estamos ali numa campanha e a gente escreveu o que queria, o que pediu, foi como, né, extravasamos a vontade de ter, de ser diante do Senhor. Olha, eu quero isso, que nem criança, né? Quando vai na época do Natal, vai lá em frente daquela loja e fica, eu quero esse. Então a gente fez isso, né? O pastor disse que podia fazer, põe ali mesmo a bênção e pede mesmo e vamos orar, né? Então, como nós estamos nessa campanha de oração, né? O Senhor mexeu muito comigo, né? Desde o dia que eu fiz uma carta e ali eu botei, né, meus pedidos e teve coisas que eu pensei comigo, isso aqui não é meu sonho, isso aqui é sonho de Deus, né? E essa tarde o Espírito Santo falava comigo sobre os sonhos que Deus coloca dentro de nós. O sonho é de Deus, mas Ele coloca para nós sonharmos, para realizarmos. Então é onde Deus dá promessa, onde Deus dá profecia, onde Deus dá palavra, né? E foi o que aconteceu com Jacó. Deus veio e disse, olha, vai acontecer assim, eu vou te dar, eu vou fazer para ti, para os teus filhos, para a tua descendência. Então quer dizer, são sonhos, né, que Deus planos de Deus, projetos de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele colocou, né, no meu coração, né, quando nós estamos no braço do Pai. Então ele me levou naquela imagem, né, quando a gente tem bebê, tem criança, né, que a criança chora, é hora de dormir, não dorme, é hora de comer, não come, a criança chora, mas aí você vai lá, pega aquela criança, você aninha a criança nos braços, né, e naquele conforto, a criança, ela conforta, ali a criança, ela sente o cheiro, ela ouve a voz, então ela sabe, é meu papai, é minha mamãe, então eu posso descansar, né? É como se antes ela pedisse, né, aquele conforto, daquele abraço, daquela presença. Então, foi dessa forma que o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo essa tarde, né, que é os braços do Pai. A presença de Deus é como os braços do Pai. Ele vem nos confortando, ele vem nos trazendo para junto dele, né? É onde nós sonhamos os sonhos de Deus.
Deus. Somente quando nós estamos junto de Deus, na presença de Deus, né, aninhados com Deus, é que vem a transferência dos sonhos de Deus. Deus vai passando, Deus vai passando para nós os sonhos dele. É quando nós começamos a conhecer os planos e os projetos de Deus, porque nós estamos tão aninhados, nós estamos tão junto de Deus, que ele vem passando os seus sonhos, seus projetos, seus planos para nós, né? Quando nós estamos longe de Deus, nós não sonhamos. Quando nós estamos longe de Deus, nós não descansamos. Quando nós estamos longe de Deus, nós não construímos nada. Mas quando nós estamos na proximidade, quando nós estamos na presença, nos braços do Pai, aí o Senhor começa, né? O Senhor começa a liberar plano, começa a liberar projeto, começa a liberar sonhos, né? É tão interessante porque Jacó, né? Ele sonhava com a bênção da primogenitura. Ele é um sonho dele, a bênção da primogenitura. Se não tivesse a bênção do pai ali liberando aquela palavra, ele não receberia. Então ele sonhava com aquela bênção, né? E após aquela bênção da primogenitura, a gente vê que ali começava, né, o caminho de Jacó com Deus. Então a gente vê que realmente faz sentido, né, que nos braços do pai, na presença de Deus, né, que ele vai passando os sonhos dele para nós. Então é aquela visitação, que nem foi com Jacó, né? Eu vim aqui falar, Jacó, o que é que vai acontecer, né? Então é Deus falando conosco, né? Deus vai falando, vai colocando, Deus vai passando, Deus vai ensinando, Deus vai moldando, Deus vai revelando, né? Daquele sonho que Deus vai colocando, e aquele sonho vai criando lugar no nosso coração, e ele vai crescendo, vai tomando lugar. Então é aquilo que Deus prometeu, é aquilo que Deus falou. Então nos braços do Pai, é na presença do Pai, né? Como aquele aconchego da criança que está realmente ali no colo do papai e da mamãe. Então é nos braços do Pai, é na presença. Então quando a gente sente, né, Cristina, quando é que eu sei, né, que já é o tempo de realização da bênção? O tempo da realização da bênção é quando você para de ser ninado, para de ser, né, transportado para ti os sonhos. Quando já foi falado tudo para você, quando já foi revelado tudo para você, aí Deus pega e te põe no chão. Aí é tempo de caminhar. Então, quando Deus coloca, né, pro tempo que Deus colocou os teus pés no chão, então vai caminhar porque os sonhos já viraram realidade, né? A coisa já começou a acontecer, as pessoas começam a te procurar, né? O teu telefone começa a tocar, as pessoas começam a vir atrás de você, as coisas começam a funcionar de uma maneira que tu nem sabe dizer o que aconteceu. Eu nem sei o que aconteceu, só sei que aconteceu, né? Então, é aquela forma que Deus tem de moldar todas as coisas, de encaixar todas as coisas para dar tudo certinho. Então, quando a gente vê, né, que Deus coloca o pé da gente no chão, aí o Senhor diz, agora caminha, filho, agora já te aconcheguei, agora já passei meus sonhos, agora vive eles. Então é dessa forma que Deus faz conosco, quando ele transmite os sonhos dele para as nossas vidas. E eu costumo dizer que os sonhos de Deus, ele tem nome e tem sobrenome, assim como a bênção que tem endereço, né? Então pode ter certeza que no seu nome, no seu sobrenome, assim como Deus falou, né? Olha, eu sou o Deus, né, de Abraão, teu pai, de Isaac. Ele estava falando, né? Aqui está o nome e sobrenome da bênção, passou por aqui, chegou até em ti. Então, é assim conosco, né? Nome e sobrenome, já tem endereço, já tem nome, já tem sobrenome, sonhos de Deus, né? A palavra de Deus, a profecia, ela tem um lugar de chegada e tem uma pessoa para tocar. Então, quer dizer, tem um perfume de Deus, né? Que envolve toda coisa, tem presença, tem favor, tem bênção, tem milagre. Isso é sonhar sonhos de Deus. Então se prepare, né? Se o Senhor tem colocado sonhos e projetos no teu coração, caminhe, né? Quando sentir que o Senhor colocou teus pés no chão, caminhe e prepare, porque para os sonhos de Deus é quando Ele te diz, agora voe, porque quando os sonhos de Deus chegam, eles são muito mais altos do que a gente poderia imaginar, no normal e natural. A gente tem uma olhadela, mas quando a coisa chega e realiza, a gente vê que é muito maior os sonhos de Deus do que a gente pensou. Amém? Glória a Deus, meus irmãos, vamos orar. Eu posso orar por você. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Obrigada por essa linda palavra, Senhor. Sim, Senhor. Nós queremos sonhar os sonhos de Deus. Transfere para nós os teus sonhos, Senhor. Deixa sonhar os teus sonhos. Deixa sonhar, Senhor, meu Deus, os teus planos, os teus projetos. Aninha-nos contigo, Senhor. Sim, leva-nos bem junto, ao ponto de nós sabermos, Senhor, ao ponto de nós nos sermos revelados, Senhor, em palavras, Senhor, meu Deus, em profecia,
profecia, a tudo que são teus sonhos, a tudo que é nosso futuro em ti, Senhor, em nome de Jesus. Queremos os teus sonhos, Senhor. Vem, Senhor, aninha-nos em teus braços e deixa, Senhor, e deixa a presença, Senhor, meu Deus, ninar-nos, Senhor, com a tua graça. Senhor, vai falando, Senhor, assim como um pai e uma mãe que aninham os filhos, Senhor, e cantam para eles dormir. Senhor, que embalam seus filhos, Senhor, como um aconchego. Nós te pedimos, Senhor, nos embala nos teus sonhos, Senhor, deixa sorrir para os teus sonhos, deixa viver os teus sonhos, Senhor, em nome de Jesus. Coloca nossos pés, Senhor, meu Deus, nos caminhos, Senhor, que tu mesmo faz, Senhor, para que nós possamos caminhar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Queremos teus sonhos, queremos teus projetos e que viva, Senhor, meu Deus, tudo que um dia tu sonhou para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Continue sonhando. Não perca seu sonho, não. Quem tem sonho de Deus jamais morre, viu? Quando o sonho é de Deus, ele permanece e ele acontece. Amém. Glória a Deus. Fique na paz. Deus te abençoe.